Bom, pessoal, então hoje eu vou usar a sala de aula para mostrar para vocês os exemplos então sobre as perspectivas. Eu já expliquei para vocês então sobre as perspectivas, que a gente tem então alguns tipos, mas que na arquitetura a gente utiliza então mais o tipo de perspectiva cônica, porque é o que se parece muito mais com a perspectiva que o nosso olho ela percebe, tá? Então, para iniciar, nós vamos iniciar com a perspectiva de um ponto de fuga, tá? E essa perspectiva, ela se caracteriza por ter, então, alguns elementos básicos. Então, mostrando para vocês aqui. Aqui eu tenho, então, a minha linha do horizonte, tá? Então, essa linha do horizonte, ela sempre vai dividir o céu da Terra, tá? Então, basicamente, essa é a função dela, tá? Como ela é uma perspectiva de um ponto de fuga, esse ponto de fuga, ele geralmente fica localizado bem central à nossa linha do horizonte, tá? Então, ele fica mais ou menos aqui, né? Ele pode estar em qualquer um desses, qualquer extremidade aqui da nossa linha do horizonte. Porém, é mais usual, então, que quando a gente vai fazer ela no meio, então a gente use, faça ele bem centralizado, né? Para que a gente não tenha nenhum erro. Deixa eu só pegar um apagador. Então, vamos lá. Essas perspectivas, então, além delas serem, além da perspectiva cônica, ela ser dividida em perspectivas de 1, 2 ou 3 pontos de fuga, a gente ainda tem, então, as perspectivas, cada uma delas dividida em cima da linha do horizonte, acima ou abaixo da linha do horizonte, tá? Então, primeiramente, a gente vai iniciar com uma perspectiva que é de um ponto de fuga, tá? E é acima da linha do horizonte, tá? Então, um ponto de fuga aqui. Então, se eu quiser desenhar um quadrado, por exemplo, com um ponto de fuga e esse meu elemento, ele vai ser desenhado acima da linha do horizonte, então nesse posicionamento aqui. A primeira parte desse desenho, geralmente, ela fica em tamanho real, um tamanho mais aproximado do tamanho do desenho que a gente quer fazer, tá? Então, essa daqui seria o mais real que a gente vai utilizar. Então, lembrando que aqui são só algumas dicas, né? Uma forma mais grosseira de se representar, então, a perspectiva cônica e não uma forma tão técnica que é o que vocês vão aprender na disciplina de desenho tridimensional, tá? Então, nessa questão aqui a gente vai aprender assim só o fundamento de onde vêm as linhas, para onde elas vão, para auxiliar vocês na execução de desenhos muito mais rápidos, tá? Não tão técnicos, mas assim com a mesma qualidade de representação, assim, o mesmo potencial de representação que um desenho técnico, tá? Então, assim, essa primeira parte, que seria a parte frontal do meu objeto, né, ela tem essa característica de ser mais próxima do original, tá? Então, aqui eu tô vendo que tá pegando um pouquinho de reflexo, mas ela é só um quadrado aqui, tá? Essa minha linha, esse meu ponto aqui, que é o meu ponto de fuga, então ele vai definir quais são as propriedades do restante das linhas para formar o meu quadrado, tá? Um bloquinho ali 3D do meu quadradinho, tá? Então, no caso, seria um cubo. Então, aqui, ó, eu vou puxar, então, essas extremidades aqui e vou puxar as duas em relação a esse ponto de fuga e vou determinar um tamanho menor aqui para ser representado como se fosse o fundo da minha figura,
tá? Eu não sei se vai dar para vocês compreenderem, deixa eu puxar aqui pro lado, e aí vocês vão conseguir visualizar. Então, aqui eu tenho a minha parte frontal e aqui a parte de baixo do meu objeto. Então, é essa parte de baixo que a gente consegue visualizar quando a gente tem uma perspectiva com um ponto de fuga e com ela sendo representada acima da linha do horizonte, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, representar ela agora abaixo da linha do horizonte. O princípio é o mesmo, tá? Então, eu vou representar aqui o meu quadrado, e a partir dessas extremidades aqui, elas que eu vou puxar em relação ao ponto de fuga, tá? Então, eu vou puxar meu ponto de fuga aqui e vou definir, então, o tamanho que vai ter esse meu cubo. Claro que eu não vou fazer ele tão comprido, quanto mais comprido, mais a impressão de retângulo ele vai dar. Então, eu vou fazer ele sempre assim, menorzinho aqui em cima, quando eu quiser representar que ele é um cubo. Então, quando eu tenho a minha representação de perspectiva de um ponto de fuga abaixo da minha linha do horizonte, então a parte que eu enxergo da minha figura é a parte superior, tá? Que está aqui, e a parte frontal dela, que está sendo representada assim com as características mais próximas da original, tá? Então, eu posso representar uma perspectiva de um ponto de fuga abaixo da linha do horizonte e mais na lateral. Então, eu posso fazer aqui uma representação desse elemento aqui, no mesmo cubo, tá? E eu posso pegar e puxar então as linhas aqui, ó, para criar então as outras faces do meu objeto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tô vendo a parte frontal e o que eu preciso então é marcar onde que vai ser a minha lateral e onde que vai ser a minha parte superior, tá? Então, foi só mudar um pouquinho o posicionamento do meu desenho que eu já consegui enxergar outras faces dessa representação, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar alguma parede, alguma parte lateral, assim, eu posso fazer uma representação do objeto mais para o lado, mais para o outro lado, e eu vou conseguir fazer esse tipo de representação, tá? Então, eu vou conseguir mostrar mais detalhes. Lateral, a parte da frente e a parte superior aqui, tá? Posso fazer isso aqui na minha parte superior também, com com o meu desenho sendo representado acima da minha linha do horizonte. Então, eu posso fazer aqui, lembrando que essa parte aqui sempre é a parte que tem mais a ver com a figura original. Então, por exemplo, se ela tem 3 centímetros por 3 centímetros, vocês podem representar assim até com essas medidas, tá? E aí, então, a partir dessas extremidades aqui, ó, eu vou puxar em relação ao meu ponto de fuga, tá? E aí eu vou definir, então, qual é o tamanho do meu cubo. Vou enxergar, então, a parte de baixo do meu objeto aqui, que é o meu cubo, a parte lateral e a parte frontal, tá? Então, da mesma perspectiva, eu posso ter diferentes tipos de visualização para ela, tá? Então, basta que eu desenhe a primeira parte com as medidas originais e a partir dessas extremidades, dessas arestas aqui, é que a gente vai puxar em relação ao ponto de fuga. Quanto mais distante eu tiver com o meu desenho do ponto de fuga, mais ele vai ficar deformado, tá? Então, isso é uma coisa que acontece normalmente, então a gente não precisa se preocupar, tá? Quanto mais longe, mais deformado ele vai ficar, certo?
Então eu peço que vocês desenhem, destaquem a figura, tá? Ou deixem tracejada essa parte aqui das linhas, que essas linhas elas só servem para a construção do nosso objeto. Elas podem muito bem ser apagadas. A gente pode fazer aqui, então a gente pode apagar elas e aí finalizar a nossa representação como a gente quiser, tá? Então elas são só linhas de construção, elas não fazem parte do nosso desenho. No primeiro momento eu acho interessante deixar essas linhas de construção bem fracas numa primeira folha, assim, para que vocês compreendam como é que funciona então a representação dessa figura e de onde vêm as linhas e para onde vão as linhas, tá? Então aqui, vou continuar ainda com esse ponto de fuga, vou apagar essas figuras e agora o que eu vou fazer é representar uma figura que é esse mesmo cubo bem em cima do nossa linha do horizonte, tá? Então nesse caso aqui, o que a gente enxergaria? Então, se eu tiver um cubo aqui para representar, eu vou representar ele bem centralizado e o que eu teria que fazer então era puxar para o centro aqui, que é o meu ponto de fuga, então as extremidades dessa minha figura, tá? Se eu quiser representar a parte externa desse meu cubo, eu não vai me adiantar representar essas linhas internas, tá? Na verdade, vai me adiantar só se eu quiser representar, então, um ambiente, como se fosse uma sala de estar. E aí sim eu consigo. Deixa eu fazer maior para vocês verem. Então, se eu fosse representar um cubo com esse tipo de representação aqui bem no meio, eu não vou conseguir visualizar mais nenhuma extremidade dele, tá? Então, a representação ficaria assim. Já se eu tiver o meu ponto de fuga nesse mesmo local e eu fizer o meu cubo sendo representado a parte frontal dele mais pro lado, aí sim eu vou ter, ó, essas linhas e vou conseguir enxergar então uma lateral desse meu cubo e a parte frontal dele, tá? Por que eu não estou puxando então outras extremidades do meu objeto? Por exemplo, daqui, tá? Só puxei essas aqui. Então, essas na verdade elas deveriam ser puxadas, porém, como o meu cubo, eu estou representando uma figura sólida, então elas vão ficar sobrepostas a essa figura e elas não vão aparecer, então eu não preciso fazer essa representação, tá? Então deixa eu apagar aqui. Ó, vou mostrar para vocês então. Se o meu ponto de fuga estiver aqui e eu quiser representar um elemento, uma sala, um ambiente interno, assim, e como se eu tivesse posicionado, vocês podem imaginar, bem na frente, no meio dessa sala de aula e quisesse olhar para o fundo, tá? Ou podem observar na casa de vocês, então, algum elemento algum ambiente que vocês estejam assim posicionados em uma extremidade e vocês estão olhando em direção ao fundo. Essa impressão que vocês vão ter é a que eu vou representar aqui. Então aqui seriam as bordas desse meu objeto, né, primeiro. Então é o contorno dele. Tá? Ficou bem torto, então vou arrumar aqui, melhorar. E aí o que eu tenho que fazer? Então puxar dessas minhas extremidades as linhas em relação ao meu ponto de fuga, tá? Claro que aqui está ficando meio torto, vocês podem usar a régua se vocês quiserem. Então aqui, ó, eu já defini então essas linhas que vão em direção ao ponto de fuga, tá? Se eu quiser que o meu ambiente tenha uma parede externa, eu posso finalizar então esse ambiente aqui, né, com uma parede bem no fundo lá desse meu ambiente, né? E aí eu posso apagar aqui essa parte e essas linhas que
estão vendo, elas serviram para fazer a construção do meu desenho, tá? Então aqui, ó, essa linha, essa linha, essa linha e essa linha, elas foram em direção ao ponto de fuga, mas nesse caso elas vão permanecer aqui no meu desenho para representar, então, por exemplo, partes do meu ambiente. Então aqui eu tenho uma parede, tá? Aqui eu tenho um piso, aqui eu tenho uma parede, né? Aqui eu tenho forro, forro. Aí aqui eu tenho a outra parede, tá? Se vocês pararem bem na frente, bem na entrada do ambiente na casa de vocês e observarem esse ambiente, quanto mais comprido ele for, mais deformadas essas linhas aqui vão parecer para vocês, tá? Se ele for bem estreitinho, elas não vão parecer tão deformadas, mas a gente sempre vai ter essa impressão de que vai diminuindo à medida que essa imagem vai se afastando no nosso olho. Então a gente vai começar a enxergar os elementos que estão distantes menores. Por isso que essa parede lá no fundo, ela fica menor. Não quer dizer necessariamente que ela seja uma parede menor, tá? Ela só aparenta pelo nosso olho. Então ele tem o poder de fazer essas deformações, tá? E por isso a gente usa essa perspectiva, porque é ela que representa melhor esse tipo de deformação. Então, por exemplo, aqui, posso depois apagar a minha linha do horizonte aqui, tá? Ela não vai me interessar mais. Se eu quisesse representar, por exemplo, uma janela nesse ambiente, ó, eu tenho que seguir essa mesma característica de linhas aqui embaixo, tá? Ó, e a mesma característica de linhas aqui em cima. E aí eu vou botar na lateral a mesma característica de linhas. Então sempre a linha que estiver mais perto, vocês sempre vão usar ela como a característica principal, tá? E aqui eu tenho minha janela, por exemplo, ó, posso ter uma árvorezinha ali sendo representada, né? Aqui essa minha janela, tá? Se eu tiver um elemento representado lá atrás, então eu vou ter ele reto, não vai ter nenhuma lateral puxando para lugar nenhum, né? Mas se essa porta, por exemplo, ela estivesse aqui, eu teria então essa característica de lá em cima, ó, ela ser representada igual essa linha aqui. Tá? Então eu gostaria que vocês fizessem essa representação também para vocês terem a noção dessas características. Então aqui em cima fica a mesma característica que aqui. Aqui então, como é reto, ó, as duas linhas das laterais são retas, né? Ó, então ela vai ficar da mesma forma, tá? Se eu quisesse, por exemplo, fazer um elemento no meu forro, característica dessa lateral, daquela lateral, dessa outra lateral aqui e da frente. Se eu quiser afundar esse forro, deixa eu trazer mais perto então aqui essa câmera para ver se vocês vão conseguir enxergar bem. Desculpa aqui essa gambiarra que eu fiz no vídeo, mas só para vocês conseguirem enxergar bem. Então aqui, ó, se eu quiser fazer uma sanca, por exemplo, elevar essa parte do forro para cima, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só subir aqui, ó, esses elementos. Então essa linha vai seguir essa característica, a minha linha que eu vou fazer vai seguir essa característica e essa. Aqui eu não vou ter nada, porque essa linha ela vai sobrepor esse resultado que eu tenho aqui em cima. Então eu tenho assim, ó, uma entrada aqui no meu forro, né, para representar, digamos, uma sanca. Ó, botando umas luzinhas aqui, posso fazer representação, ó. Tá, e aí eu já tenho desenhado, representado, assim, ó, vários elementos aqui para compor uma perspectiva, tá? Então, a partir dessa noção que vocês têm, que as linhas elas têm que seguir as mesmas características, vocês vão conseguir criar perspectivas a partir desse conhecimento, tá?
Então, quando vocês olharem para a perspectiva e visualizarem e acharem que tem algo estranho, olhem as linhas base, as linhas de referência, que são as primeiras que vocês fazem em relação ao ponto de fuga. Essas linhas, elas vão auxiliar vocês a não errarem o desenho, tá? Digamos assim, se eu quero fazer uma cama aqui, o que eu vou fazer? Vou subir, né, esse elemento, vou representar aqui para o lado. Tá, agora o que vai acontecer? Eu vou puxar para lá, né? Porque eu tenho a característica dessa linha igual a essa outra aqui de baixo. Vou puxar reto, porque essa linha é a mesma que essa e essa daqui. E essa aqui, ó, dependendo, se eu passei do meio aqui da minha figura, ela vai seguir essa linha. Se eu não passei do meio, se eu estiver aqui, ela ainda vai seguir essa lateral. Então, nesse caso, ó, eu tô praticamente no meio aqui da minha figura. Então, eu vou fazer ela quase que reta aqui no meu desenho, tá? Então, eu vou ter essa representação aqui quase reta. Então, para vocês saberem se vocês seguem a linha dessa lateral ou a linha dessa lateral, vocês dividam a figura no meio e identifiquem qual é a linha que vocês têm que seguir, se é essa ou se é essa outra aqui. Quando ela está no meio, ela está praticamente reta, tá? Então a gente não tem, por exemplo, se eu quisesse representar uma linha aqui no meio, ela seria uma linha reta, tá? Bem no meio desse elemento. Porque essas linhas, se vocês quiserem fazer assim um gabarito, vocês podem ir fazendo, ó, elas vão vindo assim, para assumir então essa característica de ter das linhas estarem em relação a esse lado e a esse. Então, quando elas chegam no meio, elas perdem essa característica das linhas laterais e elas ficam mais retas, tá? Então, aí elas vão ser representadas dessa forma. Então, aqui já tem o piso, digamos que tem uma cama aqui, vários elementos, tá? Então, assim, basicamente, é essa ideia que vocês têm que ter das perspectivas. Tem que sempre lembrar que as perspectivas, elas vão sempre ir em direção ao ponto de fuga e sempre vão ter linhas mestras aqui que vão orientar o desenho, tá? Então, eu vou passar para uma perspectiva de 2 pontos de fuga. A linha do horizonte, ela permanece a mesma, tá? Então, a gente tem a linha do horizonte tanto na perspectiva D1, D2 ou D3 pontos de fuga. Pode ver que minha linha do horizonte está bem estranha aqui. Vou baixar um pouquinho para ver se aquele reflexo não atrapalha tanto. Tá? Agora ela foi descendo o morro aqui. Mas enfim, pessoal, quando a gente tem uma representação em 2 pontos de fuga, o nome já diz. Então, eu tenho elementos deste ponto de fuga, tá? Que está numa extremidade, e elementos desse outro ponto de fuga, que está aqui nessa outra extremidade, tá? Então, eu tenho ponto de fuga, e agora em vez de 1 eu tenho aqui 2, tá? Então, 2 pontos de fuga. Para iniciar o desenho, eu vou pegar então como referência a minha parte central aqui. Eu posso ter desenhos em cima da linha do horizonte, abaixo e acima, tá? Então, eu tenho 3 tipos de representações que podem ser feitas também. Então, a mesma coisa que na outra perspectiva. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui, nesse meu caso, ó, essa linha, ela vai ser a linha do canto do meu cubo, por exemplo. A gente vai desenhar o mesmo cubo, tá?
Então, nesse caso, essa é a minha linha de referência. A gente sempre vai pegar o canto da figura, porque eu tenho um ponto de fuga para seguir para um lado e um ponto de fuga para seguir para o outro. Então, tudo que está daqui para cá vai vir em relação a esse ponto de fuga e daqui para cá em relação a esse outro ponto de fuga, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, não tão irregular, mais retinho. E aqui, então, o outro ponto de fuga, tá? Então, aqui, ó, essas linhas já estão mostrando a minha característica principal do desenho. Então, eu tenho linhas para cá e linhas para cá. Agora, eu só vou ter que marcar, então, o tamanho do meu cubo, tá? Isso aqui, ele vai ser mais aleatório, né? A gente não vai ter como seguir medidas corretas, tá? Então, o meu cubo, digamos que ele está aqui. O certo seria, para ele ficar bem igualzinho, ter mais ou menos a mesma medida, tá? Então, isso é uma questão de proporcionalidade, não é uma questão assim tanto de medida mesmo, é mais proporcional, porque afinal a gente não está usando nenhuma medida para representar esses desenhos. Então, aqui eles estão sendo representados a olho, né? A única linha nesse caso, nesse tipo de perspectiva, que seria uma linha para considerar a linha como original do desenho, seria essa linha central. Então, essa parte do desenho, ela é a representação mais real. Então, se o cubo tivesse 3 centímetros, 4 centímetros, nessa linha que vocês colocariam isso, tá? Como ela está no meio da linha do horizonte, metade para cada lado, né? Então, ficaria 2 centímetros para baixo, 2 para cima, por exemplo, tá? Se eu tiver, então, uma representação acima da minha linha do horizonte, tá? Então, eu tenho aqui essa mesma linha sendo representada, e aí eu vou puxar, ó. Aqui é a minha representação do meu ponto de fuga, e aqui vai para o meu ponto de fuga, tá? Vou marcar aqui, então, ó, o que eu representei foi mais ou menos essa mesma parte, só que lá em cima eu ainda vou ter mais um elemento aqui embaixo. Então, vou marcar aqui o tamanho desse meu objeto, tá? 2 faces, mas agora, ó, a partir daqui, eu ainda tenho que pegar uma linha que vai em direção àquele canto, tá? Para formar mais uma face aqui, eu tenho que pegar desse lado em relação a esse ponto de fuga. Ah, prof, mas ele tá para lá, né? Por que não vai direto para lá? Porque aí vocês vão ver que, na verdade, essa linha aqui, ó, ela tem que ter uma outra linha com a mesma característica para fechar aqui uma outra face, tá? Então, por isso a gente vai para o lado oposto. Então, às vezes, o que pode gerar um pouco de dúvidas é para onde está indo essas linhas, né? Então, vocês podem deixar tracejado aqui e aí fazer essa folha como se fosse uma folha de referência, de consulta, assim, para identificar como é que é realizada a perspectiva de 2 pontos de fuga, no meio da linha do horizonte, acima da linha do horizonte, tá? Ó, aqui eu tenho uma face, outra face e outra face. Vou fazer a mesma coisa abaixo, tá? Vou representar aqui, então, essa mesma altura, claro que eu estou fazendo menor aqui, e aí agora eu vou puxar, então, as linhas de referência no meu ponto de fuga, tá? Para o outro lado, não tão torto aqui. E a mesma coisa, ó, a gente vai ter então que finalizar essa figura, obviamente que a olho também, tá? E aí, ó, a partir
deste ponto, vou puxar para lá, porque essa linha que vai construir essa face do meu objeto, ela é semelhante a essa, então ela vai em relação àquele outro ponto de fuga, puxando lá. Aqui, então, puxando dessa face para o outro ponto de fuga, porque ele é semelhante a esta linha. Tá? Então, aqui ó, eu já tenho essa construção feita, tenho meu cubo, a parte superior, tenho uma lateral e a outra lateral, tá? Então, assim que a gente faz a nossa perspectiva de 2 pontos de fuga, em vez de puxar para um lado só, a gente vai puxar essas linhas para os 2 lados aqui da minha linha do horizonte. Cada extremidade vai ter um ponto de fuga diferente, tá? Vou fazer aqui só um tracejado. Vocês podem fazer assim, só para marcarem bem aqui, contornarem bem escuro a representação de vocês. E aí vocês vão conseguir observar, né, sempre que for necessário, então, da onde vem essas linhas e para onde elas vão, tá? Então, aqui eu vou seguir mais uma última representação. Bom, pessoal, uma última coisa interessante de vocês saberem sobre as perspectivas é sobre a perspectiva de 2 pontos de fuga e quando a gente tem os pontos de fuga em locais diferentes, não tão afastados e não com o mesmo afastamento do desenho. Então, por exemplo, se eu tiver uma figura sendo representada a partir desse ponto e eu tiver, por exemplo, aqui o meu ponto de fuga bem próximo dela, vocês vão ver que esse ponto de fuga aqui, ele vai ficar bem mais dramática a descida ali das linhas do que esse outro ponto. Então aqui ó, vou fechar meu cubo e aí vocês vão ver. Ó, então eu tenho aqui a representação dele, vocês podem ver que uma lateral ela ficou diferente da outra, tá? Então isso é porque os pontos de fuga estão em posições diferentes. Outra coisa que pode acontecer quando a gente representa as nossas imagens com 2 pontos de fuga é não ser colocada essa linha central aqui bem no meio, tá? Então, isso não é um erro, isso vai variar bastante, então, da posição do observador, né? Na verdade, se vocês se imaginarem numa esquina e olharem para uma construção que ela seja bem longa, vocês vão ver que esse efeito de ir diminuindo para as laterais, assim, ele vai acontecer, tá? E esses efeitos, eles vão ocorrer de diferentes formas se a gente estiver posicionado de forma diferente para observar essa representação, né, esse objeto. Então, se a gente estiver abaixado, então automaticamente essa linha do horizonte vai subir em relação ao nosso olhar, né? Se a gente estiver olhando mais de cima ou mais, digamos, mais na altura da metade da casa, assim, por exemplo, aí essa representação vai ficar bem próxima do que tem aqui. Então essas variações elas existem e elas vão gerar desenhos diferentes. E outra coisa interessante é que quando vocês fazem uma representação de perspectiva, muito dificilmente ela vai ficar exatamente igual outra perspectiva que vocês estejam se baseando, porque vocês não estão usando as mesmas medidas do que essa perspectiva, do que as medidas de referência que elas foram usadas, ou as mesmas proporções, né? Mesmo que não tenha sido usada a medida. Então é muito difícil replicar exatamente igual uma perspectiva. O que a gente tem que ter em mente é que se essas linhas que a gente está representando, elas estão corretas, elas estão indo em direção ao ponto de fuga, cada uma está seguindo a sua característica, então a nossa perspectiva ela vai estar correta, mesmo que ela apresente um pouco de diferença das perspectivas que a gente olha como base para desenhar, tá? Então a gente vai ter
sempre que exercitar o nosso olhar para ver se o nosso desenho está correto em relação aos pontos de fuga, tá? O restante ele não é importante. Então, os exemplos que eu tinha para mostrar eram esses, tá? E daí, então, vocês vão ter que fazer agora o exercício conforme eu falei no vídeo anterior, certo?